Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 809 do STJ. E antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, ativando o sininho para ficar sabendo sempre que tiver novidade. Deixa aquele like, compartilha com aquele amigo, que ajuda muito esse canal a crescer e nos ajuda a manter esse projeto que tem levado conhecimento de forma gratuita a todos os lugares. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem novidade. E sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado de hoje. O primeiro julgado de hoje foi inserido no arquivo de súmulas vinculantes e é uma tese repetitiva, é o tema 1102 do STJ, e essa tese ficou da seguinte forma: é possível a comprovação de transação administrativa relativa ao pagamento da vantagem de 28,86% por meio de fichas financeiras ou documento expedido pelo SIAP, Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos, conforme o artigo 7º, parágrafo 2º da MP 216943 de 2001, apenas em relação aos acordos firmados posteriormente à vigência dessa norma. Ponto 2. Quando não for localizado o instrumento de transação devidamente homologado e buscando impedir o enriquecimento ilícito, os valores recebidos administrativamente a título de 28,86%, demonstrados por meio dos documentos expedidos pelo SIAP, devem ser deduzidos do valor apurado com as atualizações pertinentes. Tá, vamos lá. Primeiro ponto, que é esse tal desse reajuste dos 28,86%, da onde saiu isso? Lá em 1993, foi editada uma lei que trouxe esse reajuste no valor de 28,86% para os servidores militares. E esse reajuste tinha o objetivo tão somente de reconstituir o valor inflacionário, a perda inflacionária do período. Acontece que, na época, o texto do artigo 37, inciso 10 da Constituição era assim, que é assegurado a revisão geral da remuneração dos servidores públicos, sem distinção de índices entre servidores públicos civis e militares, sempre na mesma data. E aí, veja só, veio esse reajuste para os militares, não veio para os civis. A Constituição dizia que era sem distinção de índices. E hoje, professor, diz o que? Hoje a Constituição está diferente. A Emenda Constitucional 19 de 98 trouxe que a remuneração dos servidores e o subsídio de que trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Então, não é mais o mesmo texto, Hoje em dia, inclusive, a nomenclatura é um pouco diferente. Então, quando se fala em servidores públicos, se pensa em servidores públicos civis, ao passo que os militares são denominados hoje não mais como servidores públicos militares, mas em regra somente como militares. Então, esse julgado, na época, ele não seria igual se ocorresse hoje. Isso aqui só para contextualizar. Mas o fato é que, pela Constituição na época, pelo texto do artigo 37, inciso 10, acaba que aqueles servidores públicos civis que propuseram ações pedindo a extensão desse reajuste também para eles, obtiveram decisões judiciais favoráveis. Inclusive, isso chegou a ser objeto de súmula vinculante. Temos aí a súmula vinculante 51. Ok, quanto a isso, já entendemos do que se trata. Mas aí, qual foi a treta aqui? Imagina que a dona Maria, ela é servidora pública. Ela propôs essa ação em 94, requerendo reajuste de 28,86%. E aí, quando foi lá em 1998, foi editada a MP 1704 de 98, que permitiu a celebração de acordo. Então, com base nessa MP, celebrava-se os acordos relativos a esse tipo de ação. E aí, posteriormente, esse acordo era levado à homologação judicial. Então, ela
celebrou esse acordo, segundo disse aqui a União, e esse acordo foi devidamente homologado e pago. Pagou-se ali uns valores. Só que a dona Maria nega, ela diz, não fiz acordo nenhum, não foi homologado pelo juiz e não foi pago. E a União diz, foi sim, fez acordo, foi homologado e foi pago. Pois União, junte aqui nos autos do processo esse acordo homologado. Não tem, foi extraviado. Mas eu tenho aqui o extrato emitido pelo SIAP, onde consta a rubrica desses valores que foram pagos à dona Maria. Aí o advogado da dona Maria diz, não, mas olhe só o extrato do SIAP não vale, porque a MP 1704 de 98 trouxe que só era possível comprovar através da decisão homologatória do acordo. Acontece que essa autorização de provar através do documento expedido pelo SIAP só passou a existir com a MP 19.6233 de 2000, que trouxe que, para efeito da homologação prevista no CAPT, a falta do instrumento da transação por eventual extravio será suprida pela apresentação do documento emitido pelo SIAP que comprove a celebração da avença. Então, qual é a tese aqui do advogado da dona Maria? Que esse extrato do SIAP não pode provar nada contra a dona Maria, porque só há autorização legal nesse sentido nas transações que ocorreram após o ano 2000, e a dela ocorreu no ano de 1998. Então, em nome do princípio da legalidade estrita e etc., não seria possível entender que ela já recebeu nenhum valor. Gente, a dona Maria tem razão? Dona Maria não tem razão, né, gente? Isso aqui seria um enriquecimento sem causa. Se ela já recebeu valores, esses valores que ela recebeu vão ter que ser abatidos. E aí verifica, se ficou faltando alguma coisa, ela eventualmente vai receber o que está faltando, mas o que ela já recebeu vai ter que ser abatido e o extrato do SIAP vai sim ser prova válida. Então, como é que ficou a tese? É o tema 1102 do STJ. 1. É possível a comprovação de transação administrativa relativa ao pagamento da vantagem de 28,86% por meio de fichas financeiras ou documentos expedidos pelo SIAP, conforme o artigo 7º, parágrafo 2º da MP 216943 de 2001, apenas em relação aos acordos firmados posteriormente à vigência dessa norma. 2. Quando não for localizado o instrumento de transação devidamente homologado e buscando impedir o enriquecimento ilícito, os valores recebidos administrativamente a título de 28,86%, demonstrado por meio de documentos expedidos pelo SIAP, devem ser deduzidos do valor apurado com as atualizações pertinentes. Próximo julgado de hoje também é uma tese repetitiva. E essa tese repetitiva ela foi inserida no Código de Processo Civil. É o tema 769 e ficou da seguinte forma. 1. A necessidade de esgotamento das diligências como requisito para a penhora do faturamento foi afastada após a reforma do CPC de 73 pela Lei 11.382 de 2006. 2. No regime do CPC de 2015, a penhora do faturamento, listada em 10º lugar na ordem preferencial de bens passíveis de constrição judicial, poderá ser deferida após a demonstração da inexistência dos bens classificados em posição superior ou, alternativamente, se houver constatação pelo juiz de que tais bens são de difícil alienação. Finalmente, a constrição judicial sobre o faturamento empresarial poderá ocorrer sem observância da ordem de classificação estabelecida em lei, se a autoridade judicial, conforme as circunstâncias do caso concreto, assim o entender, justificando por decisão devidamente fundamentada. 3. A penhora de faturamento não pode ser equiparada à constrição sobre dinheiro. 4. Na aplicação do princípio da menor onerosidade, 1. A autoridade poderá estabelecer percentual que não inviabilize o prosseguimento das atividades empresariais. E 2. A decisão
deve-se reportar aos elementos probatórios concretos trazidos pelo devedor, não sendo lícito à autoridade judicial empregar o referido princípio em abstrato com base em simples alegações genéricas do executado. Tá bom, vamos entender, se trata de uma tese um tanto quanto longa, mas onde tudo tem uma certa lógica, então é uma tese muito interessante. Nós temos no artigo 835 do Código de Processo Penal a ordem preferencial de penhora. Então, qual é a penhora prioritária, né? É dinheiro. Dinheiro em espécie, ou depósito, ou aplicação em instituição financeira. Isso aqui é o prioritário. Aí depois, você vai tendo ali uma ordem sequencial. Então, não tem dinheiro, título da dívida pública, não tem título de valor mobiliário com cotação em mercado. Ah, também não tem nada disso. Aí você vai para veículo de via terrestre, também não tem. Você vai para bens imóveis, também não tem imóvel. Bens móveis em gerais, e depois vai semoventes, navios e aeronaves, ações e cotas de sociedade simples. E aí chega lá no 10º, que é percentual do faturamento da empresa devedora. E depois ainda tem mais coisas, né? Tem pedras e metais preciosos, direitos adquiridos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária, e lá por último outros direitos. Então, a 10ª colocada aqui é o faturamento de empresa devedora. Então, a primeira pergunta aqui, a penhora de percentual do faturamento da empresa é excepcional? Não é excepcional. Está aqui no rol como qualquer outra, agora há uma ordem de prioridades, ela é a 10ª. Então, como diziam nas aulas de química, se alguém lembra, nas CNTPs, né? Condições normais de temperatura e pressão, vai ser ali o 10º colocado na hora de se efetuar uma penhora. Então, vai ver, tem navio e aeronave? Tem não. Então, tem ação? Tem não. Então, vai ali o percentual do faturamento da empresa mesmo. Primeira pergunta, então, isso aqui se equipara à penhora de dinheiro? A gente tem como dizer que penhorar faturamento é a mesma coisa que penhorar dinheiro? Não tem, né? Não tem. E por que isso é extremamente relevante? Porque, na verdade mesmo, nós temos uma penhora que é prioritária, está lá no parágrafo 1º. É prioritária a penhora em dinheiro. Nas demais hipóteses, o juiz pode alterar a ordem de acordo com a circunstância do caso concreto. Então, dinheiro é sempre prioritário, porque dinheiro é dinheiro, né, gente? Então, o dinheiro é dinheiro. É líquido, é simples de fazer o bloqueio, depois você simplesmente reaver esse dinheiro e pronto. Agora, os outros você vai ter que vender, vai ter que, enfim, fazer alguma coisa para receber. Então, o dinheiro é prioritário. Nas demais hipóteses, aí é possível alterar essa ordem. Então, o primeiro ponto é esse. Faturamento da empresa não se equipara a dinheiro em termos de penhora. Então, é prioritária a penhora em dinheiro. Então, já vimos, não é excepcional a penhora do faturamento da empresa e já vimos também que ela não se equipara de forma alguma à penhora de dinheiro. Terceiro ponto, se ela não é excepcional, não é necessário demonstrar esgotamento de diligências como requisito para a penhora do faturamento. E só para acrescentar, não é excepcional desde 1980, com a Lei 6830 de 1980, que alterou na época o CPC de 73 ainda. Então, de fato, não é excepcional. Outro ponto, como não se equipara a dinheiro, é possível, além disso, você inverter a ordem. Então, por exemplo, imagina que a empresa tem um imóvel, mas aí você consegue demonstrar que esse imóvel não é interessante para a penhora, porque é um imóvel de baixa liquidez, é um imóvel que dificilmente vai conseguir ter um retorno, então não compensa esse imóvel. Você consegue, por meio de fundamentação concreta, alterar essa ordem para, no caso concreto, realizar a penhora do faturamento, mesmo que seja 10ª colocada e a penhora de imóveis seja a 5ª. Então, não tem nenhum problema. E por último, uma ressalva muito importante, deve-se adotar o princípio da menor onerosidade da execução no momento de determinar a penhora de faturamento, então tem que ter cuidado para essa penhora não ser estabelecida
em um percentual que inviabilize o prosseguimento da atividade empresarial. Então, essa é uma observação importantíssima, mas, por outro lado, essa decisão que afasta a penhora do faturamento deve ser fundamentada com base em elementos concretos. Não basta a simples alegação genérica de prejuízo em abstrato, de prejuízo à continuidade da atividade empresarial, etc. E, gente, como se trata de um destaque extremamente longo, não vou reler, mas acredito que tudo ficou claro. Então, antes de seguir em frente, eu vou fazer aquele convite especial que você provavelmente já ouviu, mas até agora ainda não acessou nosso site legislaçãointegrada.com.br e não veio ainda conhecer o Clube da Lei. Porque veja só, se eu lhe disser que existe um material que integra a lei seca e a jurisprudência de uma forma super contextualizada, que é toda semana atualizado por esses mesmos informativos que eu comento aqui com vocês no podcast, e que o acesso a todo esse material está disponível em uma única assinatura com valor super acessível e que ainda te dá acesso a planos de leitura que são baseados nas principais carreiras e até mesmo em editais específicos. Então, muitas vezes sai aquele edital daquela prova que você quer e a gente tem um plano de leitura feito sob medida para ele sem nenhum custo adicional. Então, gente, tudo que você precisa para um estudo completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência. Então vem fazer parte do Clube da Lei, vai ser um diferencial enorme, vai quebrar aquela barreira que você eventualmente está tendo aí, em primeira fase ou em segunda fase que seja, vem que eu tenho certeza que vai te ajudar demais. E por último, aquele convite também, se você já está aí voando, já está passando de fase, vai precisar muito ter livro publicado. Então vem publicar com a gente que vai te ajudar na prova de títulos. Nós pensamos em você em todas as etapas, então até na prova de títulos nós estamos pensando. É super fácil publicar, não é nada burocrático, tem um valor também acessível, então vem publicar um livro com a gente, vem conhecer a Editora Integrada, manda lá um oi pelo WhatsApp, pelo Instagram, com certeza vamos te ajudar e vamos viabilizar esse projeto para te ajudar também na prova de títulos. Sem mais delongas, vamos para o próximo julgado. Mais uma tese repetitiva foi inserida no Código de Defesa do Consumidor. A tese é o tema 1156 e ficou da seguinte forma: o simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviços bancários não gera por si só dano moral in re ipsa. Tá, vamos lá. Dano moral in re ipsa é o tal do dano moral presumido, é aquele dano moral que decorre da simples conduta. E aí, gente, sobre esse tema, nós temos a tal da teoria do desvio produtivo, que é uma teoria segundo a qual, quando o consumidor, em virtude de um mau atendimento, acaba desperdiçando muito mais tempo do que seria proporcional, do que seria necessário, nesse caso é possível que haja um dano moral indenizável, em virtude do tempo produtivo que ele perdeu para resolver aquela situação banal. Então eu tenho um exemplo. Uma vez eu precisei resolver para o meu pai uma situação de um consórcio e para conseguir resolver essa situação que tinha sido contemplado, foram 8 meses, mais ou menos. Foram centenas e centenas, literalmente, centenas e centenas de e-mails, idos e vindos. Foram milhares de situações que eles criaram. Além disso, para conseguir uma ligação, chegava a ligar mais de 100 vezes seguidas, né? Porque eu baixei até um aplicativo que ligava automaticamente. E aí ligava, quando tocava, até que não atendia, o aplicativo já ligava novamente. E aí nessa, às vezes, na centésima vez eu conseguia ser atendido a ligação. Então, assim, são essas situações, né, onde assim, você perde um tempo muito acima daquilo que é normal. E aí é possível aplicar um dano moral em virtude dessa conduta. Pergunta, se teoria do desvio produtivo tem aplicação no Brasil? Tem aplicação no Brasil. Inclusive saiu muito recente, nem tão recente assim na verdade, lá no Informativo Especial 9, em 2022. Agora uma pergunta,
uma espera muito acima do normal numa fila pode gerar um dano moral indenizável? Gente, pode, até pode, mas não é algo automático. E se existir, professor, uma lei municipal que estabelece o tempo máximo em fila? Então, muitos municípios têm lei que diz, olha, o tempo máximo em uma fila bancária é de 15 minutos, por exemplo, e aí o indivíduo vai lá e fica 4 horas na fila. Pergunta-se, esse tipo de lei é constitucional? É, esse tipo de lei é constitucional, sim. Trata aqui de uma situação relativa ao direito do consumidor e trata também de uma situação que é relativa a assunto de interesse local, então não tem nada de errado, de fato essa lei é constitucional. Mas o simples descumprimento desse limite pode gerar um dano moral para o indivíduo? Então tem lá que é 15 minutos, o indivíduo ficou 3 horas. Ele vai ter direito a dano moral por descumprir esse limite que está na lei municipal? Não vai. É isso que o julgado nos conta, que ele não vai ter direito a dano moral simplesmente porque o banco eventualmente descumpriu esse prazo máximo que está na legislação municipal. Agora, gente, muito cuidado. Se isso reiteradamente acontece com muitas pessoas, pode haver uma sanção administrativa prevista na lei, e essa sanção também eventualmente existente é constitucional, e isso pode vir a gerar até mesmo um dano moral coletivo. Então, na esfera coletiva, esse atraso reiterado, então o máximo é 15 minutos, mas o tempo médio está sendo de 2 horas, então reiterado, é algo que realmente o tempo médio está muito acima daquilo que a lei prevê. Pode gerar um dano moral coletivo? Pode. Pode gerar um dano moral coletivo. Então, na esfera individual, até que você não vai conseguir o dano moral simplesmente por dizer que houve um descumprimento ali naquele dia, passou muito tempo a mais do que estava na legislação. Mas, no âmbito coletivo, se demonstra que é o descumprimento reiterado, aí sim vai ser possível a condenação. Então, como é que ficou essa tese, gente? É o tema 1156. O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviços bancários não gera por si só dano moral in re ipsa. Próximo julgado é da segunda turma da STJ. Foi inserido na Lei 8.213 de 91, Lei dos Planos de Benefícios da Previdência Social, e o destaque aqui ficou da seguinte forma: nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais adiantados pelo INSS constituirão despesa a cargo do Estado nos casos em que for sucumbente a parte autora e ela for beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais previstas no parágrafo único do artigo 129 da Lei 8.213 de 91, sendo desnecessário o ajuizamento de ação autônoma para tanto. Então, vamos lá. O artigo 129, inciso 2, da Lei 8.213, traz de fato uma situação de isenção do pagamento de custas e verbas relativas à sucumbência. Então, olha só. Os litígios e medidas cautelares relativos a acidente do trabalho serão apreciados, na esfera administrativa pelos órgãos de previdência social, segundo as regras e prazos aplicáveis às demais prestações com prioridade para conclusão. 2. Na via judicial pela Justiça dos Estados e do DF, seguindo o rito sumaríssimo, inclusive durante as férias forenses, mediante petição instruída pela prova de efetiva notificação do evento à Previdência Social através do CAT, Comunicação de Acidente do Trabalho. Parágrafo único. O provimento judicial de que trata o inciso 2 deste artigo é isento do pagamento de quaisquer custas e verbas relativas à sucumbência. Tudo certo. Então imagina aí que a Ana propôs uma ação acidentária em face do INSS, e aí nessa ação vai ter que ser designada uma perícia, não vai para verificar de fato se ela sofreu esse acidente, se ela está impossibilitada de trabalhar, vai. E aí como é que funciona? É designada a perícia, quem é que paga? Alguém tem que adiantar o valor do perito. Quem é esse alguém? Esse alguém é o INSS. O INSS adianta o valor. E aí nós temos duas situações no final, não temos? Temos. A primeira é a que Júlia ganha. Era Júlia no começo? Acho que era Ana, né? Era Ana Júlia. A Ana Júlia ganha.
A segunda situação é a que a Ana Júlia perde. E aí, quem é que vai pagar os honorários nos dois casos? Se a Ana Júlia ganhou, é sinal que o INSS perdeu. Então, o INSS adiantou os honorários do perito, se lascou, perdeu, então tudo certo. Mas se o INSS ganha, então a ação da Ana Júlia foi improvida. E o que acontece, gente? Ela não vai pagar honorários, está escrito lá no 129, inciso 2. E aí, quem é que paga? É o INSS? Não, gente. Nesse caso, quem vai ter que arcar com o valor é o Estado, como seria em qualquer ação que envolve beneficiário da justiça gratuita. Então, quem vai arcar é o Estado. Pergunta: o INSS vai ter que propor uma ação autônoma para cobrar esse valor do Estado? Não, nos próprios autos. Então, basicamente é isso, gente. Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais adiantados pelo INSS constituirão despesa a cargo do Estado nos casos em que sucumbente a parte autora beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais prevista no parágrafo único do artigo 129 da Lei 8.213 de 91, sendo desnecessário o ajuizamento de ação autônoma para tanto. Próximo julgado de hoje é da quarta turma do STJ, foi inserido no Código Civil destaque da seguinte forma: aplica-se o prazo de prescrição decenal à ação que visa ao reconhecimento do direito ao resgate após o prazo assinado em contrato de capital segurado de seguro de vida com cláusula de sobrevivência. Gente, muito cuidado. Muito cuidado com esse julgado, porque tudo que envolve seguro, a gente já pensa quase que automaticamente que o prazo de prescrição é o prazo de 1 ano, que está previsto lá no artigo 206, parágrafo 1º. Acontece que nós temos aqui uma situação muito peculiar. Nós não temos aqui um contrato de seguro de vida simples. Nós temos um contrato de seguro de vida com cláusula de sobrevivência, que é o caba precavido. Esse cara aqui, ele diz assim, ó, se você morrer, você vai receber um determinado valor de sinistro. E se você sobreviver, você ainda vai receber de volta o valor que você foi pagando e ficou capitalizado. Então, é o contrato de seguro de vida com cláusula de sobrevivência. E aí eu vou te ensinar agora aqui uma palavra nova. É o seguro dotal. O que é o seguro dotal? Nós temos o puro, o misto e o misto com performance. O puro é o seguro que disponibiliza uma indenização apenas se o titular sobreviver. Então eu chego na seguradora e digo assim, olha, vocês apostam comigo como eu vivo até os 90 anos? Vive nada. Vive não, tu bebe, tu fuma, tu tem uma vida louca, tu vai morrer cedo. Se tu não morrer de doença, tu morre atropelado bebo. Pois eu vivo. Pois então bora apostando. Se tu chegar nos 90 anos, tu vai receber aqui um valor de 90 mil reais. E se tu morrer, tu já está morto mesmo, tu não recebe nada. Esse é o seguro dotal puro. Já o seguro dotal misto, que é até mais comum, né? Ele é uma mistura de seguro dotal com seguro de vida. Então, nesse, a pessoa tanto recebe algo se falecer, quanto recebe algo se ficar vivo, se sobreviver. Então, aqui é, por exemplo, aquele contrato de seguro de vida que você estabelece que, se ocorrer o sinistro, morte, os seus beneficiários vão receber ali uma indenização. Por outro lado, se você chegar em uma determinada idade, você tem direito de reaver aqueles valores que você foi pagando no decorrer da vida, aquela tal da reserva técnica. E aí, por exemplo, cheguei nos 65 anos, não faleci. Tem direito ali a reaver a reserva técnica. Esse é o seguro dotal misto. E o misto com performance é só uma pequena adaptação do misto que permite que o titular receba também juros sobre o valor dessa reserva técnica que foi ficando ali, que foi se formando. Agora imagina aí uma situação concreta adaptada. A Maria contratou um seguro de vida com cláusula de sobrevivência, onde ficou estipulado que se ela sobrevivesse até os 65 anos, ela teria direito a resgatar o capital acumulado. Ela completou 70, então já passou 5 anos
e agora é que ela se atentou de requerer esses valores. Pergunta-se, está prescrito ou ela ainda pode requerer? Gente, o prazo prescricional aqui não é de 1 ano, porque se trata aqui de um contrato misto. Em relação ao sinistro, morte, de fato, o prazo prescricional vai ser 1 ano. Mas em relação aos valores que ela pagou e que ela pode reaver quando chega no termo, que é aqui os 65 anos, não é prazo prescricional de 1 ano. Aqui nós temos um prazo prescricional de 10 anos, já que na falta de um prazo específico prevalece aqui o prazo de 10 anos do caput do artigo 205. Portanto, como ficou destaque, aplica-se o prazo prescricional decenal à ação que visa ao reconhecimento do direito ao resgate após o prazo assinado em contrato de capital segurado de seguro de vida com cláusula de sobrevivência. Próximo julgado do dia é da 5ª turma do STJ, foi inserido no Código de Processo Penal, destaque da seguinte forma: extrapola a atuação de rotina dos órgãos da Polícia Fazendária a exigir o controle jurisdicional prévio do ato, quando se evidencia a realização de verdadeira força-tarefa entre diferentes órgãos da polícia e fiscalizatórios. Gente, o caso concreto aqui, ele está em segredo de justiça, mas eu encontrei um caso muito parecido, que eu não sei dizer se é exatamente o mesmo, né? Já que esse aqui está em segredo de justiça, eu não consigo ver o número do processo, mas que se não for o mesmo, é uma situação muito parecida, que tratava ali de uma empresa que vendia títulos de capitalização em desacordo com a autorização da SUSEP. E aí, de posse dessas informações, não é que a Receita Federal, por exemplo, foi lá fazer uma fiscalização de rotina, verificou irregularidade, não. Foi nada disso não. Sabe o que fizeram? Fizeram uma força-tarefa, uma mega operação. Foi Polícia Federal, Receita Federal, foi o grupo de combate à organização criminosa do Ministério Público, todo mundo lá para fazer uma fiscalização de rotina. Isso é fiscalização de rotina, gente? Não, isso é uma mega operação. Isso aqui com certeza teve até um nome especial que colocaram, daqueles nomes descolados que o pessoal coloca em operação policial. Mas qual foi a história que eles contaram? Não, recebemos uma denúncia, então organizamos aqui quem? A Polícia Federal, Receita Federal e Ministério Público, e fomos fazer uma inspeção de rotina, só que chegando lá, percebemos situação de flagrante delito, e flagrante delito, né? Adentramos no estabelecimento e recolhemos documentação, tudo que tinha pela frente que era relevante, saímos recolhendo. Tá certo? Gente, não tá certo. E eu não sei como é que no meio de tanta gente não teve um para pensar em pedir uma ordem judicial para realizar essa operação. Mas enfim, o fato é que o controle judicial prévio era absolutamente necessário nesse caso. Se entendeu aqui que houve até mesmo busca e apreensão em domicílio, aí trazendo um conceito mais ampliado, não é, de domicílio. Se entendeu que havia necessidade de autorização judicial, sim, para apreender livros, documentos contábeis, dentro desse contexto, né, já que não era uma operação de mera fiscalização de rotina, então não foi a Receita Federal que foi lá fazer uma fiscalização de rotina. Foi uma mega operação que foi de fato articulada e foram lá já com o objetivo. Isso daí, de fato, não pode ser feito sem controle judicial, então as provas obtidas nulas. Como é que ficou aqui o destaque? Extrapola a atuação de rotina dos órgãos de polícia fazendária a exigir o controle jurisdicional prévio do ato quando se evidencia a realização de verdadeira força-tarefa entre diferentes órgãos de polícia e fiscalizatórios. E o último julgado de hoje, gente, da 6ª turma do STJ, foi inserido na Lei 9296 de 96, Lei de Interceptação Telefônica, destaque da seguinte forma: a interceptação telefônica demanda a ordem judicial fundamentada em elementos concretos que justifiquem sua necessidade, bem como que afastem a possibilidade de obtenção das provas por outros meios.
Gente, pensou em interceptação telefônica, você pensa o quê? Medida extraordinária. Interceptação telefônica, você vai estar, de fato, com um agente da polícia ali ouvindo aquilo que outra pessoa está conversando na sua intimidade. Então, isso é violação da privacidade ao extremo. Pode fazer isso em qualquer caso, por qualquer besteira? Não. Só em situação grave, só em situação em que for imprescindível. Então, gente, você pode dizer tranquilamente que a interceptação telefônica é um meio de prova subsidiário. Ele só vai entrar quando não for possível você obter essa prova por qualquer outro meio disponível. Onde é que está isso, professor? Tirou da cabeça? Não. Está lá no artigo 2º, inciso 2 da Lei de Interceptação Telefônica. Não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses. Então, vamos lá. 1. Não houver indícios razoáveis de autoria ou participação da infração penal, então tem que ter indício de que essa pessoa tem autoria e participação. 2. A prova puder ser feita por outros meios, então, se houver qualquer outro meio disponível de conseguir a prova, não vai ser por meio de uma interceptação telefônica. E, por último, o fato investigado constitui infração penal punida no máximo com detenção. Então, também não é para qualquer crime. Tem que ser crime punido com reclusão. Então, nesses casos, é possível. E aí, até se faz aqui nesse julgado um pequeno adendo ao final. Olha, não é raro precisar. Por quê? Porque, principalmente em crimes envolvendo organização criminosa, onde há uma grande complexidade da organização, então não é raro precisar. É extremo, mas não é tão raro. Agora tem que fundamentar com base em argumentos concretos a necessidade e tem que fundamentar sempre que não é possível obter essa prova por outros meios. Então, nesse caso concreto aqui específico, não foi anulada a prova não, tá? Você entendeu que a medida era necessária, a medida era imprescindível, esse foi o termo utilizado. Agora só se destacou, olha, tem que demonstrar que é imprescindível, porque se houver outro meio menos invasivo, não vai ser interceptação telefônica. Então, gente, como é que ficou aqui o destaque? A interceptação telefônica demanda ordem judicial fundamentada em elementos concretos que justifiquem sua necessidade, bem como que afastem a possibilidade de obtenção das provas por outros meios. Então, meus amigos, por hoje foi isso, mas não pula agora não vai para outro vídeo agora não. Eu vou fazer o convite rápido, acesse legislaçãointegrada.com.br, vem fazer parte do Clube da Lei. Estou te esperando, vai ser um grande diferencial nos teus estudos, eu tenho certeza disso. Vem também publicar com a gente, vem conhecer a Editora Integrada. E por hoje foi isso. Agradeço a você que ouviu até o final e até a próxima.